Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico, mas que eu julgo bastante importante. Eu vou falar um pouquinho de como a gente pode identificar maus médicos. Pessoal, eu não tenho o intuito com esse vídeo de me mostrar o dono da razão, nem de dizer que eu estou mais certo do que outros colegas médicos, mas apenas é um desabafo de ver diariamente situações em que eu vejo pacientes sendo lesados por maus médicos através de exames onerosos, exames de qualidade duvidosa, prescrições de medicamentos cuja validade científica não foi comprovada, remédios caros, combinações de tratamentos de qualidade duvidosa. E além de serem caros, ainda que podem expor o paciente a riscos à sua saúde. Como é que a gente faz para evitar esses maus profissionais de saúde? Existem algumas maneiras e eu vou dizer aqui quais são. Primeira é observar a qualificação desse médico, né? Os registros médicos, que seriam, no caso, o número do CRM, né? Do Conselho Regional de Medicina, que é o número de inscrição desse médico, e o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidades. Tanto o CRM quanto o RQE, você pode identificar esse número através do site do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina do seu estado. Então basta você acessar o site, digitar o nome completo do profissional em questão e verificar se ele tem essas credenciais. O CRM é obrigatório para a atuação de médicos no Brasil. Então quem atua sem esse número aqui no Brasil, ele está cometendo o crime de exercício ilegal da medicina. Então é obrigatório, esse é o primeiro ponto, que o médico tem que ter o número desse CRM. O segundo é o RQE. O RQE é o Registro de Qualificação de Especialistas. Ele é emitido para médicos que se especializaram em determinada área da medicina. No meu caso, em endocrinologia e metabologia. Então, só há duas maneiras do médico conquistar o título de especialista. Uma, ele ter cumprido o serviço de residência médica reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, e a outra é conseguir o título de especialista junto à sociedade médica em questão, no caso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então ele tem que ter feito um serviço de especialização em algum hospital que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia reconhece como própria e ter feito uma prova de título de especialista e ser aprovado nessa prova, que é uma prova prática e uma prova teórica. Sem isso ele não pode ser considerado um especialista. É lógico, existem bons médicos que atendem que não têm o RQE, tá? Mas uma boa forma de você saber separar um pouco quem é um profissional idôneo, quem é um profissional que tem mais credenciais, de profissionais mais suspeitos é pelo RQE. Você vai ter uma chance boa de poder separar médicos mais qualificados através dessa maneira. Segundo ponto que a gente deve observar é a postura desse médico. Todo médico deve ter empatia pelo seu paciente. Todo médico deve saber o que o paciente está querendo dizer, ter paciência com ele, deixar o paciente expor sua queixa. Na minha prática clínica eu atendo muitos casos de obesidade, eu vejo muitos médicos pré-julgar o seu cliente, terem até uma atitude de certa forma preconceituosa. Então o bom médico é aquele que procura conversar, discutir com o paciente, tentar identificar junto com ele os pontos críticos do tratamento, dar um bom diagnóstico e conduta sempre discutindo em conjunto com o paciente. Eu vejo muitos médicos que são impositivos, inclusive utilizam de um linguajar bastante complicado, bastante rebuscado, muito técnico, muito médico. Na verdade, o paciente pode ter uma primeira impressão de que ele é bom porque ele tem um alto nível de conhecimento técnico, mas na realidade muitos desses médicos são maus profissionais de saúde. Na realidade, eles utilizam daquele linguajar apenas para mascarar a falta de conhecimento e a falta de técnica em atender um paciente. O bom médico atende seu paciente num linguajar mais acessível, ele sabe expor o que o paciente tem, a doença que o paciente tem de uma maneira didática. Então o paciente ele sai da consulta sabendo o que ele tem, ele sabe o que o médico lhe disse e isso é muito bom. Então o médico tem que saber se comunicar com o paciente. Outra situação que eu costumo ver também nos dias de hoje, de redes sociais, são médicos com uma postura totalmente inadequada. Então um médico que procura se vender em redes sociais. O que é isso? É aquele médico que, eu vejo muito isso na minha área, né? Que o médico procura vender saúde, qualidade de vida, expondo fotos sem camisa, a médica também com o abdômen tanquinho, não há nenhum post didático, não há nenhum post de orientação, ele simplesmente se vende como uma mercadoria. Então o paciente acaba marcando a consulta com aquele profissional de saúde, acreditando que ele vai ser como ele, que o médico vai me transformar num atleta saradão.
E na realidade a gente sabe que isso é a exceção, são poucas as pessoas que vão ter essa aptidão, que vão conseguir atingir esses resultados, o que você acaba gerando é uma certa frustração. Isso até de certa forma é uma propaganda enganosa. Então o médico tem que também saber ter essa postura, entender que nem todo paciente é igual e o paciente tem que saber também se adequar às suas realidades e desconfiar de profissionais que se vendem demais em rede social como se fosse uma embalagem bonita de um presente. Um terceiro ponto que a gente tem que desconfiar se esse médico realmente é idôneo ou não é aquele médico que pede exames em exagero. Então você sai da consulta médica com uma lista de 60, 70 tipos de exames de sangue diferentes, exames que muitas vezes você nem nunca ouviu falar na vida. O médico ele acaba pedindo toda a tabela periódica de exames. Então lá tem dosagem de alumínio, de chumbo, de selênio, de zinco, dosagem de serotonina. Não que esses exames não sejam importantes, eles têm seus momentos, sim, né? Mas são exames que raramente a gente pede na prática clínica, a não ser em situações excepcionais. Então, numa primeira consulta, a gente não sai solicitando todos os exames de uma única vez. A gente tem que ter critérios de triagem. Os bons médicos têm um raciocínio clínico onde eles dirigem a solicitação de exames dele baseado na queixa que o paciente tem e, eventualmente, a gente complementa esses exames com exames mais sofisticados. Sair pedindo exames sofisticados logo de cara, pesquisas de mutações genéticas, pesquisas de hormônios que usualmente a gente não pede, de neurotransmissor que não dá para ser dosado em exames de sangue, na realidade a impressão que nos dá é que o médico quer passar uma imagem de autoridade, mais uma vez, e na realidade ele só está escondendo que ele não tem um bom nível de conhecimento técnico. É aquele famoso dar o tiro para tudo quanto é lado. Então o paciente ele sai com a impressão que está sendo super bem diagnosticado, que o médico vai descobrir uma série de doenças nele, mas na realidade isso às vezes nem acaba acontecendo. Muitas vezes o médico vê uma alteração de exame laboratorial que às vezes não quer dizer nada naquele exame de sangue e não sabe interpretar e acaba diagnosticando mal o paciente. Por fim, pessoal, fique atento a certos profissionais de saúde que têm uma conduta ou se atualizam em especialidades muito alternativas que a gente não costuma ouvir por aí normalmente. Eu vou dar alguns exemplos. Terapia anti-aging, anti-envelhecimento, isso não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e nem por qualquer sociedade médica séria ao redor do mundo. Tratamento com nano-hormônios, medicina quântica, ozonioterapia, tratamento de fadiga adrenal. Gente, fadiga adrenal não existe. Isso aí já há um certo tempo alguns médicos vêm dizendo que certos sintomas de cansaço que alguns pacientes sentem é por fadiga adrenal. Vocês podem ler qualquer livro sério de endocrinologia, não existe essa doença. Muitos médicos fazem isso, na realidade, criam situações clínicas, criam doenças para poder vender algum tipo de produto e faturar em cima daquilo. Na verdade, muitos desses são inócuos ou até podem expor o paciente a um certo risco com relação à sua saúde. Então desconfie, se você nunca ouviu falar daquela especialidade médica, se só aquele médico fala daquilo, parece até que ele é um detentor de um conhecimento exclusivo, que ele é um guru, que só ele que sabe, desconfie dessa postura de médicos que parecem serem detentores daquele conhecimento e ninguém mais sabe daquilo. Geralmente aquilo esconde o médico com uma postura até de ser um charlatão, né? Porque o conhecimento médico sério, ele já é validado e está publicado nas principais revistas médicas, nos principais meios de comunicação médica. Então o conhecimento médico de qualidade, ele não é segredo para ninguém, ele é amplamente divulgado. Tá bom? E também desconfie de médicos que prescrevem fórmulas gigantescas com 10, 15 itens, cada item serve para uma coisa diferente, tá? Esse aqui serve para diminuir vontade de comer doce, esse item aqui serve para você diminuir vontade de comer pipoca, esse item aqui serve para você queimar a gordura da perna. Não existe, gente, tratamento medicamentoso que tem essa especificidade tão boa. É lógico, algum determinado remédio pode diminuir mais a vontade de comer doce do que outro, mas se você pegar fórmulas muito extensas, em que parece tudo muito complicado, em que você não consegue checar a bula disso, ter informações científicas, parece que aquilo só existe da cabeça daquele médico, desconfie, gente. Provavelmente aquilo não tem respaldo científico nenhum. Pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Sem dúvida esse vídeo é polêmico. Se você curtiu, dá um like lá embaixo. Se você também não curtiu, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. O importante é a gente debater ideias. Se você não concordou com algo que eu disse nesse vídeo, por favor, use a área de comentários, discorram com educação, exponha o porquê você não concordou com um determinado ponto de vista ou com alguma colocação que eu tenha feito, tá? Sempre baseado em ciência, ok? A ideia aqui era expor certas situações que eu vejo que os pacientes inocentemente procuram tratamentos de médicos que se divulgam grandes especialistas aí, mas que na verdade não passam de um bando de picaretas,
Tá bom, pessoal? Então desculpa a sinceridade nesse vídeo se alguém se sentiu ofendido. A intenção era ser o mais franco possível com os pacientes e fazer um alerta, tá ok? Cuidem de sua saúde.